Beleza, pessoal. Na aula passada, a gente discutiu diagrama de alocação de subsistemas, lembram? Aqui, ó. É, foi essa aqui. E a gente construiu esse diagrama aqui, assim que o Excel decidir abrir. É porque é grande para burro, né? Lembram? Tá. E a gente tem uma medida visual da melhoria de desempenho, quando a gente compara um monociclo com o multiciclo com o pipeline. Mas será que a gente consegue medir isso numericamente? E quais são os problemas que a gente tem para medir isso numericamente? Aqui tem uma que eu fiz para o pessoal do BSI, ó, que compara as três. Ué, então, aqui é monociclo. Não, aqui é pipeline, aqui é multiciclo e aqui é monociclo. Como vocês podem ver, ó, a multiciclo demora um tempão para terminar. A multiciclo termina consideravelmente antes, estão vendo? E é com pipeline, você não consegue nem ver, ó. Ela vai bater aqui. O ganho visualmente, quando a gente aloca um programa inteiro, é considerável. Mas como que a gente mede isso numericamente e como é que a gente mede na prática? A gente teve uma aula de análise de desempenho que a gente discutiu, lembra que a gente falou que o desempenho numérico ele é difícil de ele é pouco útil, porque a gente lida com um número de instruções tão grandes por segundo que, quando a gente fala de 170 bilhões e 195 milhões, os números são tão grandes que a gente entende, mas a gente não dá significado para ele, a gente não compreende realmente. E é por isso que a gente faz a análise comparativa, certo? A gente também discutiu o tempo de CPU, e o tempo de processador, de tempo de execução. Vocês lembram a diferença dos dois? Tempo de CPU é o tempo que o processo fica na CPU, né? Enquanto a execução é o tempo que ele demora para completar. Exato, isso aqui também é conhecido como tempo transcorrido, ou elapsed time. É diferente do que eles chamam lá de turnaround time? É diferente. A gente nem usa esse termo nesse contexto. Ah, sim. Beleza? Então, como que a gente analisa numericamente isso? Por exemplo, imagina que você tem um programa, então vamos fazer um exemplo aqui. Você tem um programa 1 que executa 1 milhão de instruções. E você tem 3 processadores. Um monociclo, um que é multiciclo e um que utiliza pipeline. Tá. Daí, o monociclo, a gente sabe que a frequência de clock, o período de clock, vamos colocar período, é mais fácil. Período é igual a 160 unidades de tempo. O período desse aqui é de 40 unidades de tempo.
E o período desse aqui também é de 40 unidades de tempo. Ou seja, o sinal de clock vai ser aqui, 40 UTs. Beleza? Por que que o clock do monociclo é mais lento? Porque ele tem que acomodar a instrução inteira em um ciclo de clock só, certo? E esses dois usam vários ciclos de clock para executar uma instrução. Aí a pergunta é qual desses computadores é mais rápido? Ou melhor, qual possui melhor desempenho? Como que a gente analisa isso numericamente? Vocês têm alguma sugestão? Vamos tentar ver quanto tempo ele demora. Então, vamos começar aqui com o mono. O monociclo, ele tem um clock de 160 unidades de tempo e a gente pode transformar essa unidade de tempo igual a nanosegundo, só para a gente ter um tempo em segundos, tá bom? A gente sabe que ele demora 160 nanosegundos para executar uma instrução, seja qual instrução for, certo? Então, como que a gente calcula esse negócio? Olha, uma instrução vai demorar 160 nanosegundos. 1 vezes 10 a sexta instruções demora quantos segundos? Então, o tempo aqui vai ser o quê? 160 vezes 10 a menos 9, que é o nano, né? Vezes 10 a sexta. Então, ele vai demorar 160 vezes 10 a menos 3 segundos, que é igual ao quê? 0,16 segundos. Tranquilo? Parece rápido, né? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim, professor. Agora, e o múltiplo? Como é que vai ser? Daí o negócio começa a complicar. Porque eu falei que eu tenho 1 milhão de instruções, mas eu não falei qual é o tipo dela. Eu não falei que desse 1 milhão de instruções eu tenho 900 mil instruções do tipo R. 50 mil instruções do tipo load word e save word. Não falei. Então, o valor aqui, ele vai ser aproximado, calculado. Por quê? Porque o único jeito de eu ter exatamente o tempo que ele vai demorar é se eu pegar e fizer um histograma de todas as instruções. Concordam? Vocês estão entendendo ou não? O que é um histograma? O que é um histograma? Um histograma é um gráfico assim, ó. Eu juro que eu estou tentando desenhar reto, mas nesse negócio aqui é difícil pra caramba. Então você vai ter uma coluna aqui, que são as instruções tipo R. Você vai ter uma coluna aqui, que são as instruções do tipo load word. Você vai ter uma coluna aqui, que são as instruções tipo save word. Vai ter uma coluna aqui, que são os jumps, e vai ter outra aqui, que são os BQs. Daí eu falo aqui, ó, aqui eu tenho 913.410 instruções desse tipo. Aqui eu vou ter o quê? 53.314.
Então, aqui já deu quanto? 966.724, certo? Save Word, eu vou ter só 276. Então, agora aqui o nosso número está em 967.000. Jumps, eu vou ter 16.000. E, então, aqui 16.000 vai dar 67 mais 16, dá 983. O que sobra é 17.000 aqui. Se você tiver esse diagrama aqui, esse histograma, em que a soma de cada coluna dá o total, o montante de 1 milhão, aí você consegue calcular exatamente, concordam? Como que eu calculo, pessoal? Média ponderada? Não, você consegue calcular exatamente, ó. Você faz uma regra de 3 para cada um desses. Ah, tá. Você diz pra, tipo, o tempo para cada tipo de instrução, né? Exato. Você vai pegar aqui, ó, 913.410. Isso aqui é o número de instruções tipo R. Quantos ciclos de clock uma instrução R tem? 4 ciclos de clock. Ciclo de clock. Então, cada uma vai demorar o quê? 120 nanosegundos. Porque isso aqui vai ser busca, decodificação, execução, escrita do registrador. Só que a escrita do registrador acontece junto com a busca da próxima instrução. Então, o tempo que demora é 40 mais 40 mais 40. Certo? Então, eu tenho 120, 400 ciclos de clock, 4 ciclos de clock e 120. Então, e esse número aqui é nanosegundos. Segundos. Então, isso aqui vai dar quanto? Esse número de instruções vai demorar esse número vezes 120 vezes 10 a menos 9. Como a preguiça é a mãe de todas as virtudes, vamos colocar aqui, ó, 913.410 vezes 120. É esse número aqui, ó. 109.609.200 vezes 10 a menos 9, do nano, né? E agora eu pego 9, eu quero andar com a vírgula 9 vezes para lá. Então aqui vai dar 0,109609.2 segundos. Ou a gente pode fazer o seguinte, não vamos fazer isso, vamos trabalhar ali com 10 a menos 9 e a gente resolve depois para todas. As instruções do tipo load word, elas demoram quanto? Elas vão ser busca, decodificação, execução, acesso à memória, escrita no registrador. São 5 subsistemas. Só que esse cara aqui acontece com a busca da próxima. Então, elas demoram... Desculpa, aqui está errado. Aqui é 3 ciclos de clock. 3 ciclos de clock. Aqui vai ser 4 ciclos de clock, o que vai dar 160 nanosegundos. Então, eu multiplico 160 por esse número de instruções que eu tenho aqui. O número é 53314. Então, vai ser 53314 vezes 160. Então, vamos lá. 53314 vezes 160. Vai dar aquele 8 milhões e uns quebradinhos.
8 milhões, não, 8 milhões, 530 mil, 240, vezes 10 a menos 9. Daí a gente faz para o Save Word. Save Word vai ser busca, decodificação, execução e memória. Mas a próxima instrução vai ser buscada só aqui. Então, ele também demora 4 ciclos de clock. Vai dar 160 nanosegundos. O tempo de execução desse cara aqui vai ser o quê? 276 vezes 160. 276 vezes 160. Tá certo isso? Tá. 44.160 vezes 10 a menos 9. A próxima instrução é o J. São 16 mil. O J é só busca e decodificação. Mas a busca da próxima instrução vai ser aqui. Então, ele demora 2 ciclos de clock, que vai dar 80 nanosegundos. Então, isso aqui vai ser 116 mil vezes 80. 16 mil vezes 80. Isso aqui vai dar 1.280 mil. Vezes 10 a menos 9. Por último, falta o BQ. O BQ é bem parecido com o jump. Vai ser busca, decodificação e execução. E a escrita vai acontecer aqui concomitantemente com o próximo. Então, esse cara demora 3 ciclos de clock, o que dá 120. Então, vai ser 120 vezes 17 mil. Aqui, ó, 17 mil vezes 120. O que vai dar 2 milhões 40 000. Isso aqui era para ser um 4. Vezes 10 a menos 9. Agora, se você somar todos esses números, vamos lá. Mais 1280000 mais 44160 mais 8530240 mais 109, 609 e 200. Vai dar esse número aí, ó, que vai ser igual a 121.503.600 vezes 10 a menos 9, que é igual a 0,121503,6 segundos. Esse tempo é mais rápido que esse tempo, concordam? 0,12 é menor do que 0,16. Ou seja, numericamente a gente está vendo que o processador multiciclo ele é mais rápido. O problema é que muitas vezes a gente não tem esse histograma. Porque para ter ele, você vai ter que analisar o código. Então, a gente usa o conceito de CPI. Lembra que a gente tinha discutido? Que é ciclos por instrução. E o CPI do nosso processador, ele é aproximadamente 4,2. E daí é simples. O que você vai fazer é pegar 1 vezes 10 a menos a sexta, né? 1 milhão de instruções, vezes o número de ciclos que você precisa por instrução, que é isso aqui, 4,2, vezes a duração do ciclo, do ciclo de clock, que é 40. Quando você multiplicar esses números, você vai ter aqui, ó, 40 vezes 4,2 vezes
Ah, tá. Então, isso aqui vai dar 168 vezes 10 à sexta vezes 10 a menos 9. Tem um vezes 10 a menos 9 do nanosegundo, certo? Então, isso aqui é igual a 168 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 0,168. Agora, observe o seguinte, esse número é próximo desse número aqui, 0,121, vai ser diferente de 0,168. E observe o seguinte, o monociclo demorou 0,16. Por que que ele chutou tão mal quando eu uso CPI? Vocês estão aí ou já entediaram de vez? Tô acompanhando, professor. Acompanhando, professor. O CPI não me ajuda muito na prática, estão vendo? Você percebe? Você tem 1 milhão de instruções. Cada instrução executa, em média, 4,2. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Isso aqui é considerando um pipeline de... Nossa, o que aconteceu aqui? Gente, a minha mesa digitalizadora... Como é que eu escondo isso aqui? Esse botão. Aperto ele de novo. A roda. Jesus. Não sei lá como é que eu... Será que... Ah, pronto. Esse cálculo aqui tá errado. O que você tá no Paint é que você pode fazer isso, né? Ah, limite. Aqui, em vez de 4,2, a gente vai usar 3,2. Desculpa. Porque observa aqui, ó. Quando a gente fez o cálculo. A instrução R ela vai demorar 3 ciclos de clock. O load word vai demorar 4. O save word 4. O jump 2. E o back 3. Então, essa aqui puxa para baixo. Essa mantém em 3. E essas duas puxam para cima. Daí vai dar aproximadamente 3,2. Porque o nosso pipeline tem 3. Tem uma profundidade. Nosso número de subsistemas tem uma profundidade de 4, porque a busca quase sempre acontece junto com a escrita do registrador. Então, o que a gente tem que fazer aqui é multiplicar o 3,2 por 4. 3,2 por 4 vai dar quanto? Dá 12,8. 4, 8, 12. É isso? 3 vezes 40 dá 120. 0,2 vezes 40 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então vai dar 128. Vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 9. E aí isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0,128 segundos. Observa que 0,121 é diferente de 0,128. Isso aqui é o real. Isso aqui é o aproximado. Qual que foi mais fácil de calcular? O aproximado, certo? Esse ainda é multiciclo, né? Esse é o multiciclo. Sim. Mas observa aqui que mesmo o aproximado, ele é bem melhor do que o monociclo, que deu 0,16. Esse aqui errou na terceira casa, tá vendo? E o com pipeline, como é que fica?
O pipeline, a ideia, se for, a gente tem que considerar dois casos, o real e o ideal. Idealmente, como é que o pipeline vai funcionar? Ele vai funcionar assim, ó. Busca, decodificação, execução, registrador. Busca, decodificação, execução, registrador. Busca, decodificação, execução, registrador. E assim por diante. Ou seja, a primeira instrução, ela vai demorar quantos ciclos de clock para ficar pronta? 4 ciclos de clock. A segunda instrução demora 1 ciclo de clock. A terceira instrução, 1 ciclo de clock. Então, esse aqui é a primeira, segunda, terceira. E aí, ó, a milionésima, a 16ª instrução vai demorar 1 ciclo de clock. Então, o que eu sei? Toda instrução depois da primeira é executada em 1 ciclo de clock. 1 ciclo de clock por instrução. E essa primeira demora 4 ciclos de clock. Isso se for ideal. Idealmente, esse pipeline vai executar o programa em quanto tempo? Vai ser 4 ciclos de clock para a primeira instrução, o que vai dar o quê? 40 nanosegundos vezes 4, que dá 160 nanosegundos. Isso aqui é a primeira. E todas as demais? Todas as demais vai demorar 40 nanosegundos. Então, isso aqui vai ser 160 mais 999.999 vezes 40. E esse cara aqui e esse cara aqui são nanosegundos. Então, vamos lá, ó. 999 vezes... Opa! Vezes... O que ele tá fazendo? Ah, sei. Tem que clicar 2 vezes, porque senão ele mantém a última conta. 40. Então vai dar esse número aqui, ó. 39.999.960 nanosegundos. Mais 160 nanosegundos. Então já vamos somar aqui, ó. Mais 160 vai dar, olha que louco, 40 000 120 nanosegundos, que é igual a 0.04 0.00012 segundos. Então você tem aqui, ó, o mono, o multi e o... Calma aí, mono, multi. Melhor fazer assim. Multi com CPI. Pipe real. Ops. Pipe ideal. E o pipe real. Esse aqui que a gente fez é o ideal, certo? Então, como é que vai ficar esse gráfico de comparação de tempo? Ó? Isso aqui é 0.5, 1, 1.5 e 2. Então,
O monociclo deu 1,6, então ele está aqui, ó. O multiciclo real deu 1,2. O multiciclo com CPI deu um pouquinho mais, quase 1,3. Com pipe deu 0,4. Tá aqui. O ideal. E o real vai dar maior. A gente vai ver como é que a gente calcula o real. Olha como é que fica esse gráfico, cara. As colunas vão estar aqui assim, ó. Tá, com CPI um pouquinho mais alto. E esse aqui vai dar alguma coisa em torno aqui, assim. Faz uma boa diferença de desempenho, concordam? E olha como o ganho ele é de 400% em relação ao monociclo. Porque esse aqui deu 1,6, esse aqui deu 0,4, deu 0,16, o outro deu 0,04. É 4 vezes mais. Agora, a questão é como calcular o pipeline real. É quase impossível. Porque você vai ter que fazer uma análise pormenorizada do diagrama de alocação de subsistemas. O que você vai ter vai ser o tempo do pipe ideal mais o tempo dos atrasos de hazard de controle, mais o tempo de atraso de hazard de dado, mais o tempo de atraso de hazard estrutural. Certo? Basicamente, o que você quer saber é o número de NOPs. Porque daí você sabe que um NOP inclui um atraso, então o número de NOPs, vamos colocar assim, ó, número de NOPs vezes 40 vezes 10 a menos 9 vai ser igual ao THC. Nossa Senhora. Mais o THD mais o THE. Percebe que se eu vou somar esse número no tempo do pipe ideal, vai dar alguma coisa maior do que 0,04. Mas eu consigo esse número de NOPs? Vocês acham que dá para a gente estimar ele? O que você consegue fazer é uma estimativa. Você sabe que um programa, em média, tem 90% instruções tipo R, 10% instruções do tipo load word, save word, desculpa, 8%. Load word, save word, 1% de jumps e 1% de BQ e outros. Certo? Você sabe que o BQ ele inclui hazards de controle. Agora, o load, o jump, não inclui nenhum tipo de hazard. Mas as instruções tipo R e as instruções tipo load word, eles podem incluir hazards de dados ou hazards estruturais. E o quanto vai variar de como teu programa é escrito. Então é quase impossível você medir isso. Tranquilo? Se eu der, por exemplo, para você o número de NOPs que foi inserido por causa de hazards de controle, hazards de dados e hazards estruturais, você consegue me responder exatamente quanto pipeline vai demorar. Você calcula o tempo de pipeline ideal
Então, digamos aqui, um exemplo aqui, ó. O programa insere 300.000 NOPs. Então, eu tenho que calcular quanto que 300.000 NOPs vai atrasar meu programa. Vai ser 0,3 vezes 10 a sexta, que é 0,3 milhão de NOPs, certo? Vezes o clock, que é 40, vezes 10 a menos 9. Isso aqui vai ser igual ao quê? Acabou minha página. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0,3 vezes 40 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então vai dar 12 vezes 10 a menos 3 segundos, que vai ser igual a 0,012 segundos. Então eu sei que o meu tempo do pipe ideal é igual a 0,4, não, 0,04, mais o tempo de hazard, que vai ser igual a 0,012. Então, meu tempo de pipe vai ser igual a 0,052 segundos. Ainda é mais do que 2 vezes mais rápido do que o multiciclo, concordam? Porque o melhor tempo do multiciclo, quando a gente contém um histograma, vai ser 0,12. Aqui, ó. 0,1215. Mesmo assim, você percebe que para esses 300.000 NOPs sendo executados em um vigésimo de segundo, é muita coisa, concorda? 300.000. Se você conseguir resolver esses NOPs ou minimizar esses números até que eles cheguem num número de NOPs que é insignificante, o tempo do pipeline ideal, o real, vai tender para o ideal. Beleza? Agora me conta um negócio. É muito cálculo? Muito sacal fazer isso aqui? E vocês percebem que esses números eles vão depender de um monte de coisa? O número de instruções que o programa executa, o programa em si, porque concorda que se eu tenho um programa diferente, essa distribuição do histograma vai ser diferente? Se eu tenho um programa diferente, vão acontecer mais ou menos hazards de controle estrutural e de dados? Então, esses números variam. Se você quer comparar as três organizações, um diagrama como esse é uma boa solução. Porque visualmente você tem um feedback de quão melhor que um é para o outro. Você olha ali e fala assim, nossa, o pipeline ideal ele é melhor do que o monociclo 4 vezes. E o real é um pouquinho menos, um pouquinho menos do que 3 vezes. O multiciclo é melhor que o monociclo, mas ele ainda é muito pior do que o multiciclo. Isso, a gente está comparando organizações diferentes. Você podia estar comparando processadores diferentes, tipo um Ryzen 9 com um i9. E aí, a comparação numérica entre os dois, ela não vai te dizer quase nada. Você vai precisar ter um comparativo direto entre os dois, seja ele visual, seja ele em percentual. E é isso que benchmarking faz para gente. Aqui eu tenho um exemplo. Esse Passmark Software roda benchmarking. Olha que legal aqui, ó. Vamos ver aqui, benchmarking de CPUs. Aqui, ó, isso é o resultado de um benchmarking. Tá vendo? Vamos colocar aqui o ranking.
A melhor CPU hoje em dia é essa AMD EPIC 7763. Ela tem um score de CPU de 87.767. O que quer dizer isso? Percebe que esse número diz muito pouco para gente? Esse número está falando isso, e olha aqui, ó, a pior CPU medida é o Intel Pentium 4, que tem uma marca de CPU de 77. Ou seja, as CPUs hoje em dia são 3 ordens de grandeza mais eficientes do que as do começo, do meio da década de 2000, do século 21, da década de 10, 2000 de 2000 é 2005 mais ou menos. 2000, não, antes, 2003, 2002. Esse número não é o tempo de execução. Ele é é um compilado. Um benchmark faz assim, ó. Você está rodando um benchmark para CPU, certo? Então, as pessoas que organizam um benchmark, eles selecionam um conjunto de programas. Não é um só programa, não. São vários programas que fazem uso intensivo de CPU e pouco acesso à memória. E aí eles rodam todos esses programas na sua CPU. Com esses tempos de execução. A marca do CPU, o score do CPU, é na realidade um compilado da média ponderada desses diferentes programas. Beleza? Esse número não te diz nada. Agora, você pode comparar um com o outro. Saber que, pô, o Ryzen Thread Reaper, nome que os caras dão pro negócio, é tem quase o mesmo desempenho que esse Epic. É muito pouco, ó. Porque percentualmente você está vendo que é pouquinha diferença. Isso aqui parece com aqueles sites que comparam celular para vocês, não parece? Você está na dúvida se você vai comprar um celular da Samsung ou da Xiaomi lá. Como é que você decide? Você vai para o site lá de comparativo de celular e ele vai dar vários specs dos celulares para vocês. Eles vão comparar os dois, certo? Aí você fala assim, esse aqui tem câmera melhor, mas esse aqui a bateria é melhor, e não sei o que, não sei o que lá. E você leva várias coisas em consideração. Quando você vai comprar uma CPU, você quer saber o quão mais rápida ela é num ranking de CPUs mais rápidas, é isso que esse ranking dá para você. E o preço dela. Você quer o melhor custo-benefício, uma que tem um ranking baixo que chega e um preço baixo que chega. Normalmente você faz assim, ó, putz, eu posso gastar até $1.000 com a minha CPU. Então você vem aqui e vai lá na faixa de 1.000, ó. Vai demorar um pouco. Então por aqui. Então você vai olhar aqui, ó, entre os 900 e os 1.100, por exemplo. Até aqui dá para ver, ó. Pô, você consegue comprar um Core i7 de 3 GHz. Essa é a centésima, nonagésima melhor CPU no mercado hoje em dia. Mas, ó, por menos preço, você compra um Xeon Gold, que é número 74, ou um i9 10980XE, que é a 51ª CPU mais rápida que tem hoje. Aí a gente olha nesse rank se tem alguma que é mais rápida, até o 90. Não, não, tem essa aqui, ó, o AMD EPIC 7317. Ah, legal. Agora vamos comparar essa com
Essa, né? Não sei lá, não tá funcionando. E aí você decide qual é a sua CPU. Eu acho que se você for lá em cima agora, professor, vai mostrar o quais você selecionou. Que nem acontece com o celular. Não, infelizmente não. AFs. Agora, o que ele chama de sistemas com múltiplas CPUs? Vocês entendem isso? Vocês já usaram um computador que tem mais de uma CPU? Fala com mais núcleos? Não. Mais de uma unidade central de processamento. Aquelas que dá pra colocar tipo 2 processadores das placas-mãe, não é? Isso. Eu já vi delas. Eu nunca usei, não. Esse daí. Como é que esse negócio funciona, pessoal? Vocês já pararam para pensar? Porque na arquitetura Nilma você tem uma unidade central de processamento, a CPU. E o que a arquitetura fonôima descreve é como o sistema computacional vai ser construído, certo? Mas se tu enfia duas CPUs, o que muda? Muda concorrência pra caramba, né? Acesso à memória fica diferente. Acesso à cache fica mais complicado também. Não, calma lá. Cada CPU tem sua própria cache interna. Cache é da. É verdade isso. Mas o acesso à memória também ainda pode ficar difícil, né? Por que você não pode ter bancos de memórias diferentes? Põe dois pentes de memória. E os dois pentes têm barramentos diferentes. Um barramento vai só para CPU 1 e o outro barramento vai só para CPU 2. Isso não acaba limitando a quantidade de memória disponível? Não. Você continua tendo o total de memória dos dois Eu cantos. acho. Continua, o que limita é qual a memória que é acessível para CPU 1 e para CPU 2. A CPU 1 vai ver que você tem 8 GB, CPU 2 vai ver que você tem 8 GB. Mas o total do sistema tem 16. Fala, filho. Eu acho que a diferença seria na hora que o sistema operacional fosse executar alguma tarefa. Porque poderia, às vezes, uma tarefa que está executando lá na CPU 1 precisa de um complemento de alguma outra coisa que está sendo executada na CPU 2. E isso pode estar na outra memória diferente que está naquele outro processador. Isso pode dar algum conflito, não? Sim. Ou atrasar alguma coisa. Pode. Mas, ó, tem várias coisas que a gente tem que considerar quando a gente fala de sistemas multiprocessados. Multicore e multiprocessado é diferente. Vocês entendem isso? Olha aqui. Deixa eu pegar minha mesa digitalizadora. O que a arquitetura fonôima diz pra gente? Que um sistema computacional tem que ter uma memória, uma unidade central de processamento e uma unidade de entrada e saída, não é isso? E aí, ó, a memória conversa com a CPU conversa com a memória. A CPU tem que falar com a unidade de entrada e saída, e a unidade de entrada e saída tem que falar com a CPU. E a memória tem que falar com a unidade de entrada e saída. Isso é arquitetura fonôima, não é? O que acontece agora se eu pego e tenho duas unidades centrais de processamento? Eu tenho aqui, ó, unidade central de processamento 1 e unidade central de processamento 2. Mas eu continuo tendo só uma memória e eu continuo tendo só uma unidade de entrada e saída. Como que eu ligo esses caras? Isso aqui é um sistema computacional multiprocessador. Não é multicore.
Como que eu ligo esses caras? Bom, eu vou ter que Precisa de algum controlador? Bom, essa ligação aqui a gente pode fazer direto, né? Porque não mudou nada. Agora, a unidade de entrada e saída, ela vai para unidade central de processamento 1 ou 2? O que você vai colocar aqui, ó, vai ser um chipset. Esse cara vai falar com esse cara vai falar com esse, e esse cara vai falar com esse. E aqui você vai ter que ter um chipset 2. Esse cara vai falar com esse cara vai falar com esse, e esse cara vai falar com esse. Isso é uma possível arquitetura. Então pensa como é que esse negócio vai funcionar. O sistema operacional vai carregar. O seu operacional é um programa. Vocês estão vendo SO esse semestre, não estão? O professor já falou de sistema operacional multiprocesso e monolítico. Sim, falou. Sim. Os sistemas operacionais que a gente tem hoje, eles são multiprocessos ou monolíticos? Multiprocesso. Não, eles são monolíticos. O Linux é monolítico, o Windows é monolítico, o iOS é monolítico, o Android é monolítico, todos esses são monolíticos. Ou seja, o sistema operacional é um programa só. Por que você acha que o Windows carrega 4 GB de memória quando você carrega ele? É um programa só. Então, o sistema operacional vai ser carregado por uma das duas CPUs. A outra vai ficar idle na inicialização. Mas daí, quando o sistema operacional ele estiver pronto, aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai rodar prioritariamente numa CPU. Digamos a CPU 1. E quando ele não estiver executando, porque o sistema operacional ele fica ocioso um tempo, né? Ele é projetado para ficar ocioso, ele libera a CPU1 para rodar os processos do usuário. E a CPU2 é utilizada única e exclusivamente para rodar processos do usuário. É muito interessante, porque nessa configuração, o seu computador fica mais do que 2 vezes mais. O desempenho do seu computador é mais do que 2 vezes melhor. Que lembra? O SO é controle. E o controle não é trabalho efetivo, é só manter o sistema para você poder rodar os seus programas de usuário, que é o que você quer rodar de verdade. Então, o desempenho do computador, ele era o desempenho da CPU1 menos o custo do sistema operacional, que gira em torno de 40%. Então, você tinha 60% da CPU disponível para você, para rodar seus programas. Agora você passa a ter 160% da CPU, porque a CPU 2 ela está sempre disponível para rodar programa do usuário. 160 não é mais do que 2 vezes 60? 2 vezes 60 é 120. Então, um sistema multiprocessador ele funciona muito bem. Mas essa é a única configuração que eu tenho para um sistema multiprocessador? Não, não é. Tem a NUMA também, né? A Non-Uniform. Na verdade, eu estou falando informalmente isso para vocês. Depois a gente vai ver a teoria direitinho disso aqui. Um outro jeito que você pode fazer é assim, ó. Você põe aqui, ó, memória 1, memória 2. Você põe um chipset entre as duas. E aí você tem aqui, ó, CPU 1, CPU 2. E aqui você vai ter desculpa.
Comunicação da CPU com a unidade de entrada e saída, ela não é problemática, mas ela precisa de um chipset, por quê? Porque não existe uma unidade de entrada e saída só. O mouse, teclado, USB, internet, tudo isso são entrada e saída. O chipset, ele liga todos esses diversos. É o Source Bridge da arquitetura, que vocês devem ter visto semestre passado. Também é considerado uma unidade de entrada e saída a placa de vídeo, o adaptador de vídeo. Esse adaptador ele tem um fluxo de dados tão grande que ele tem acesso à memória direto e ele vai ter acesso à CPU direto. Então, você tem um chipset que é o North Bridge, que conecta a memória com a CPU e com o adaptador de vídeo. Mas esquece o adaptador de vídeo por enquanto. O que muda com essa configuração aqui? O que muda é que essa CPU, ela vê primariamente a memória 1. Digamos que aqui eu tenho 8 GB. E aqui você vai ter 8 GB. Beleza? Então, o sistema operacional fica carregado na memória 1. E os programas do usuário eles também vão ser carregados num pedaço da memória 1 e na memória 2. Se o programa roda nessa CPU, ele é alocado aqui. Se o programa roda nessa CPU, ele é alocado aqui. Então, essa CPU consegue acessar essa memória ao mesmo tempo que essa CPU consegue acessar essa memória. E isso aumenta consideravelmente o desempenho. Agora, isso é quando ela é multiprocessado. O que é ela ser multicore? Basicamente, você tem isso aqui, ó, memória, o CPU. Tô analfabeto, galera. Nossa Senhora. UCP, unidade de entrada e saída. Ah, professor, mas esse aqui não é o diagrama da arquitetura von Neumann direto? É. O que muda é aqui, ó. Como é que esse cara vai ser construído? Então, a UCP, ela vai ser assim. Você vai ter um Core 1, um Core 2, um Core 3 e um Core 4. O Core é um processador completo, com unidade de lógica aritmética, unidade de busca de instrução, decodificação, jump, tudo aquilo. Mas você vai ter aqui um negócio que chama MMU, toda CPU tem, que é a gerência de memória. Isso aqui vai ligar na memória. E aqui você vai ter cache. 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 E essas CPUs, elas acessam a mesma cache. Essas cores, eles acessam a mesma cache. Então, fica mais rápido? Fica. Só que quando uma CPU, um core está acessando a cache, as outras não podem acessar. Elas têm que executar outras instruções. Instruções com os dados que estão dentro delas mesmas. Agora, o que você pode fazer é ter os cores aqui, ó. Vamos fazer só 2 cores. Core 1, Core 2. Aí você cria uma cache aqui. Cria uma outra cache aqui. Cria uma outra cache aqui. Então a CPU1 está rodando um processo. Daí ela quer fazer uma leitura de dados ou de programa. E ela procura o dado ou programa na cache. Ele está na cache dela. Essa aqui é a cache da C1, do Core 1. E essa aqui é a cache do Core 2. Então, se o dado que tu quer tá na cache dela, você percebe que ela não precisa acessar a cache mais externa? Isso aqui vai para a memória. Então você tem um page hit e o trabalho fica acontecendo aqui, ó.
até que você tem um miss. Quando acontece um miss, você vai pedir para cá. Se ele existir aqui, ele retorna e o trabalho fica acontecendo aqui. Só que quando o Core acessa essa cache, esse aqui não consegue acessar ela ao mesmo tempo. Se acontecer um miss no C1 e no C2 ao mesmo tempo, um dos dois vai acessar primeiro a cache. Então, esse aqui a gente chama de L1, a gente chama de level 2. O level 1 é local. E é como se fosse uma pequena memória daquele processador. Até que acontece um miss. Quando acontece um miss, daí você vai ter que transferir dessa cache para cá. Pode acontecer um miss daqui para cá também. A questão é que um miss de L1 para L2 é rápido de resolver. Um miss do L1 do L1 para L2. Do L2 para a memória é demorado, porque essa memória aqui, ela é dinâmica, certo? Capacitiva. Então, ela é ordens de grandeza mais lenta do que as caches estáticas, que são construídas com os transistores. Isso aqui a gente chama de memória cache dedicado, ou memória dedicada. As GPUs são construídas desse jeito. Sempre vai existir um bottleneck, um pescoço de garrafa, que é o caminho mais lento no fluxo de dados. Então, se você puder eliminar a maior parte da passagem de dados pelo bottleneck, você melhora o desempenho do seu computador. Só que isso aqui são todas soluções para melhorar, soluções arquiteturais em nível de sistemas computacionais para melhorar o desempenho do computador. Bom, o cache a gente fala que é a nível de organização de computador. Mas essas organizações aqui, ó, para os multiprocessadores, elas são arquiteturais em níveis de sistemas de computadores. E aí eu pergunto para vocês, o seu computador em casa, o seu laptop, ele é multiprocessado? Não, ele é multicore, né? Ele é multicore, o celular de vocês é multicore. Tem 4 ou 8 cores hoje em dia, não é? Por que eu preciso de múltiplos cores, mas não necessariamente múltiplos processadores? Para rodar aplicações de usuário. Porque o que você está fazendo com os múltiplos cores é dividir o trabalho que tem que ser feito. O bottleneck de um sistema computacional, do sistema operacional moderno, é o número de processos que ele tem que executar por vez. A preempção, com quantas de 50 milissegundos, ela funciona bem até, sei lá, 20 processos. Quando você aumenta muito o número de processos, aí você começa a notar a falha do negócio. Porque lembra, toda vez que o processador perde o processador, toda vez que um processo perde o processador e o outro processo vai ser carregado, o processo está na memória. Tudo vai ter que ser trazido para cache, várias páginas, para daí o programa poder começar a executar. Toda vez que o processo perde o processador, todos os dados dele que estão na cache, que ainda seriam dados bons, eles são invalidados. Então, quando você faz uma chamada ao sistema, por exemplo, sistema operacional, você invalida toda a cache do teu programa do usuário e popula a cache do processador com os dados do sistema operacional. Aí você atende a chamada de sistema, invalida toda a cache do sistema operacional e recarrega a cache da aplicação do usuário. Se você ficar trocando muito rápido de processos, você vai gastar um tempão apagando e escrevendo cache.
Você vai encher uma cache e não usar ela, usar todo o potencial da memória que você trouxe para lá. Se os processos eles estão executando em múltiplos cores, eles ficam mais tempo com o processador. Eles ficando mais tempo com o processador, a cache é invalidada menos vezes. Mesmo você tendo uma única cache para cada core, para todos os cores. Pode ser que ele tenha que esperar porque um outro core está acessando a memória. E lembra que a memória que eles acessam é a cache. Mas os dados que foram trazidos para a cache, para aquele processo, vão estar lá. Beleza? Aonde que a gente usa sistemas multiprocessados? Basicamente em servidores. O grosso do trabalho aqui está no SO e na placa-mãe, ou seja, está na arquitetura do sistema computacional. Beleza? E a gente tem uma outra possibilidade. Eu vou falar disso para vocês e aí a gente termina por hoje. Isso aqui é só uma introdução do que a gente vai ver nas aulas que vem, nas aulas subsequentes, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, ó. Lembra que o CP, memória e o ES, unidade de entrada e saída, esses três caras definem a arquitetura fonôima, e isso aqui é um sistema computacional, é um PC, ou um celular. O que você pode fazer é você ter aqui ó, o sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, até sistema N. Você pega todos eles e liga num hub de comunicação. E esse sistema 1 aqui vai ser o sistema mestre. Beleza? O que você pode usar aqui é uma interface de comunicação tipo gigabit, ou tem várias outras. Então você cria uma rede de computadores. Isso aqui é uma rede de computadores, não é? Só que ela é local, ela não é uma rede para se comunicar na internet. E esse canal de comunicação aqui é muito rápido. Esse computador mestre, o sistema mestre, ele recebe um problema, subdivide esse problema em várias subtarefas e aloca essas subtarefas para os subsistemas. Uma vez que o subsistema tem uma resposta, ele usa a mesma interface e retorna a resposta intermediária dele. E esse cara, ele consolida as respostas intermediárias. Isso aqui é o que a gente chama de clusters. É bem simples, não é? Qual que é a vantagem de um cluster? É que como você está conectando sistemas computacionais, não processadores ou cores, uma vez que você dá uma tarefa para aquele sistema, ele, mesmo que seja só parte do teu problema, ele vai executar ela independente dos demais. Como se fosse sendo um computador completo, único. Com memória principal dedicada, com cache dedicado. E os sistemas computacionais em si são baratos. Um PC é barato. E pode ser um PC pau velho, não tem problema. O que mais vale? Você ter 100 Pentium 4, que é um computador horrível, ou sei lá, 100 i3, ou 1 i9. Desde que você consiga fazer os 100 i3 trabalhar no mesmo problema, eles vão ser muitas vezes mais rápido do que o i9. São vários computadores executando a mesma tarefa. Isso aqui cai no escopo de computação paralela, de sistemas paralelos. Eu acho que vocês têm uma optativa sobre isso, não é? Vocês estão aí? Sim, professor. Sim. E é um assunto bem interessante.
Na verdade, você tem que escrever os programas para rodarem nesse tipo de sistemas. Os programas eles têm que ser reescritos, mas é assim que a gente faz supercomputação hoje em dia. E esse negócio é bem legal, porque quando você fala de um sistema computacional, pode não ser uma placa-mãe, pode ser uma placa de vídeo. Tem até uma linguagem que chama OpenCL. OpenCL. Isso aqui é um framework. Ele roda aqui no computador mestre. Então, você dá o problema para o OpenCL, e ele pega e tem ferramentas para subdividir o problema, e ele aloca para os nós, cada sistema que é um nó, as partes do problema que são melhores lidadas por aqueles tipos de nós. Por exemplo, um nó que é, na realidade, uma placa gráfica, ele lida melhor com um problema vetorial do que um nó que é um processador de propósito geral. E fala. O OpenCL também, ele também é usado para coisa de renderização gráfica, né? Em placas de vídeo. Não, OpenCV. OpenCV? É. Aqui é Common Language. O CV é Computer Vision. ECL significa Common Language. E o OpenCV é de Computer Vision, visão computacional. É porque o Open chama bastante a atenção. Ou seja, como vocês podem ver, tudo que a gente viu em AOC 1 e vimos até agora em AOC 2 é só a pontinha do iceberg. Tem mais um monte de coisa para a gente cobrir, que infelizmente a gente não tem espaço nas disciplinas. Mas o assunto é muito interessante. Vale a pena vocês gastarem tempo se informando mais sobre ele. Tá, mapa da mina para gente na disciplina agora. Arquivos. As datas estão ligeiramente erradas nesse plano, mas a ideia geral está aqui. Aqui, ó. Hoje, dia 6/10, que aqui vai estar 7/10, a gente reveu análise de desempenho. Daí, na segunda que vem, a gente vai fazer exercícios, mais um exercício para a gente identificar hazard de dado, controle estrutural. Daí, na quarta que vem, a gente vai começar a resolver esses hazards, não com NOPs, mas sim com substituição de... Não, tô mentindo para vocês. Aqui, a gente vai falar de... A gente vai pegar aquele diagrama que a gente fez a alocação dos subsistemas usando NOPs, vai substituir boa parte daqueles NOPs com a técnica de execução fora de ordem e a técnica de desdobramento de loop. A gente vai fazer essas duas coisas aqui. E aí vocês vão perceber que o programa vai executar bem menos NOPs. E na quarta que vem, a gente vai matar as técnicas de otimização de pipeline falando de execução preditiva e especulativa, que é para chutar qual é a próxima instrução depois de um back. Depois, a gente vai falar sobre paralelismo, um pouco. O que é paralelismo em nível de instrução, em nível de dado, paralelismo em nível de thread. Aí a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes de multiprocessadores e memória compartilhada. E acabou a disciplina. Daí a gente vai ter dúvidas, vamos fazer a prova dia 25, a vista dia 28. Dúvidas, aqui na vista eu apresento o trabalho de recuperação, se alguém precisar. Daí, dia 1º a gente tem dúvidas do trabalho, e dia 4 eu apresento as notas finais para o pessoal que ficou de REC. Então, se der tudo certo, o semestre termina dia 28/10 para vocês. Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações, desesperos? Tranquilo até agora. Fala mais alto, filho, eu não te escutei. Tranquilo até agora. Nós estamos no biquinho do corvo. Vocês devem estar preocupados aí com que diabos o Abdala vai perguntar na prova, como é que vão ser as questões. Fiquem tranquilos, que a gente vai ter a aula de dúvidas aqui, ó, dia 21,
E se vocês não tiverem dúvidas específicas, a gente vai fazer exercícios parecidos com os que vão cair na prova. Mas diagrama de alocação de subsistemas, que nem vocês fizeram em trabalho extra, por exemplo, uma questão que vai estar na prova. Beleza? Beleza, professor. Sem perguntas? Então vamos embora, pessoal.